Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Júnior Gibran que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Alô, Excelentíssima Presidente Fabiana, demais membros da mesa, nobres colegas, auditório que nos visitam, aos internautas que nos acompanham, aos demais funcionários da casa, boa noite. A leitura de hoje é tirada do livro de Isaías, capítulo 41, versículos 9 a 10. Tu, a quem tomei os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, está dando... Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os teus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Palavra de Deus. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia, temos em mãos as atas das sessões realizadas em 5 de outubro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias às mesas dos vereadores. Coloco a ata do dia 5/10 de 2015 em discussão. Coloco a ata em votação. Pedi para ler. Os favoráveis permaneçam. Vai me dar conta ou não? Vai me dar conta na sessão que vem ou não? Problema, hein? Hã? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O ato foi aprovado por unanimidade. Passamos ao expediente recebido do Executivo. Temos em mãos os projetos de lei do Executivo 67, 75, 76, 77, 78 de 2015, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Poder Executivo, referente a setembro de 2015, que encaminho à Secretaria para que fique à disposição das comissões permanentes. Passamos agora ao expediente da Câmara Municipal. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Poder Legislativo, referente a setembro de 2015, que encaminho à Secretaria para que fique à disposição das comissões permanentes. Expedientes terceiros não temos, moções não temos. Temos agora indicações. Temos em mãos 2 indicações de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. E em seguida temos 2 indicações de autoria do vereador Erneide Paula, onde solicito ao segundo secretário, vereador Edson, que proceda a leitura. E uma indicação de autoria de todos os vereadores, que eu passo ao primeiro secretário, que depois proceda a leitura. Você lê essas 2 primeiro, aí o Edson lê as 2, depois pela ordem que está aqui. Dignizo o presidente desta casa, vereadora Fabiana, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, senhoras e senhores que nos abrilhantam com a presença de vocês nesta sessão, boa noite. Indicação. Bairro Jardim Progresso. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica mais uma vez ao excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes, prefeito municipal, as providências abaixo relacionadas no Jardim Progresso. Primeiro, Rua Manuel Meira de Assunção Neto, A. Conserto de asfalto na altura dos números 270 a 330, buracos e mato sujo, a sarjeta, foto 1. B. Limpeza de terreno guia e sarjeta na confluência desta rua com a Rua Joaquim Alves Pereira. C. Operação tapa-buracos no quarteirão entre as ruas Joaquim Alves e João Carlos Zucoloto.
D. Intervenção em rede de esgoto sanitário e pluvial, ambos com refluxo na casa 221, esquina com a rua João Carlos Zucoloto e construção de canaleta no mesmo local. 2. Rua João Carlos Zucoloto. A. Conserto de buracos na lateral da residência número 211. B. Então, B está arriscado. Tá. 3 também foi atendido, né? Está arriscado, vereador. Tá. Consertos de buracos e depressão. Quarto, consertos de buracos e depressão no asfalto, a rua Manuel Felipe. Altura do número 481, em ambos os lados de construção de canaleta no cruzamento desta rua com a João Severino Pereira. Câmara Municipal de Viradouro, 19 de outubro de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação, bairro Nova Viradouro 1 e 2. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes as providências abaixo relacionadas nos bairros Nova Viradouro 1 e 2. 1. Reparo em lâmpadas de iluminação pública. 2. Reconstituição do piso asfáltico onde foram instaladas tubulações de águas pluviais. 3. Providências quanto à formação de grandes poças d'água ao longo da rua João Ferreira Pereira em vários cruzamentos, como demonstrado nos slides 19 a 21 do CD em anexo. Câmara Municipal de Viradouro, 19 de outubro de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Excelentíssima senhora presidente, componentes da mesa, aos colegas, aos funcionários, ao pessoal aqui presente, aos seus internautas, boa noite. O vereador René Antônio de Paula, infracinado nos usos de suas atribuições legais, submete à pressão dessa Casa de Direito a seguinte proposição. Votos de congratulações. Requer à presidência dessa Casa de Leis que seja encaminhado o voto de congratulações da excelentíssima senhora Liliane Renata Rossi Garcia, secretária de Educação e demais organizadoras do Fórum da Educação. Sem dúvida, hoje estamos cientes de que a educação em nosso município recebeu um grande impulso, principalmente no que diz respeito à motivação e credibilidade. A capacitação é fundamental para que o professor volte à sala de aula, retomando e revendo alguns princípios de situação de sua prática. Estes momentos fazem com que os educadores iniciem o ano letivo com mais segurança, domínio, atualização e mais entusiasmo para fazer com que todos os alunos aprendam. Caríssimos organizadores do fórum, sirvo do presente para elogiar a organização do evento e sua importância para os nossos profissionais da educação. Excelentes palestrantes e estrutura bem diferenciais. Parabéns, sala das sessões, 19/10/2015. Ernei Antônio de Paula, vereador. Indicação, equiparação horária e salarial das categorias profissionais que especifica. Os vereadores que esta subscrevem nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal indicam ao excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes, prefeito municipal, a criação de uma referência salarial única e unificação de carga horária dos cargos de psicológico, psicopedagogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Câmara Municipal de Viradouro, 6 de outubro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, Ernei Antônio de Paula, Edson Luiz Franco, Jolimar Pelizari, Luiz Geraldo Cardoso, Fabiana Lourenço da Silva, Ailton Antônio Ferreira, José Gibran e Edson Luiz Maria Tavares. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, os vereadores que se fizeram presentes à sessão da Câmara Municipal no dia 5 de setembro do corrente ouviram ao final da mesma os profissionais das categorias supracitadas, integrantes do quadro de funcionários públicos municipais, acerca do que dispõe ao projeto de lei 068, que por erro de digitação foi retirado de pauta naquela data. A situação salarial é de carga horária dos referidos funcionários e estão no quadro que segue. Cargo: psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, fisioterapeuta, psicopedagogo e fisioterapeuta. Carga horária semanal 20 horas e para psicopedagogo e fisioterapeuta 30 horas. Salários 811,61 para os 3 primeiros cargos e o 982,31 para o psicopedagogo e fisioterapeuta. Há-se necessidade de colocar o custo mensal, vereadores? Completa com o custo mensal.
O valor hora também? Então, esses profissionais reivindicam as equiparações de seus salários e cargos horários por entenderem que são profissionais de um mesmo nível, considerando-se justa a reivindicação dos profissionais supracitados, considerando a justificativa do projeto de lei 068/2015 de que a redução de carga horária dos psicopedagogos e fisioterapeutas não trará prejuízo à população, considerando ainda a difícil situação financeira em que estamos inseridos. Considerando, por fim, que estas categorias profissionais se encontram sem enquadramento adequado no quadro de referências salariais desta municipalidade, propomos a criação de uma referência salarial única e unificação da carga de horária dos cargos de psicólogo e psicopedagogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Salientamos que o atendimento a esta solicitação, além de contemplar os interesses desses funcionários, tem um impacto financeiro irrisório de R$ 853,50, como se pode deduzir da comparação do quadro anterior com o que se segue. Aqui é passado o quadro da carga horária desejada. Diante do exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de respeito e consideração e aguardamos vossas manifestações. Câmara Municipal de Viradouro, 6 de outubro de 2015, assinado por todos os vereadores desta casa. Obrigado, vereador. Iniciamos a palavra livre, a palavra está livre. Com a palavra, vereador Manuel. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, funcionários desta casa, todos muito boa noite. Boa noite àqueles que nos dão a honra da sua presença mais uma vez, aqueles que de suas casas, de suas residências, nos ouvem pela internet. A todos a paz de Jesus Cristo com todos vocês. Senhora presidente, eu venho a essa tribuna e até complementando e cumprimentando o vereador Ernei Antônio de Paula pelas suas congratulações com os organizadores do Fórum Permanente de Educação. Eu venho aqui, na verdade, para registrar na ata desta sessão os meus cumprimentos enquanto professor aos demais professores pela passagem do seu dia. E dizer, talvez contrariando alguns especialistas que aparecem de vezes por vezes em alguns dos recantos deste país, que eu acredito sim na força da educação. Que eu continuo ainda, como dizia Paulo Freire, acreditando que, se a sociedade com a educação não muda, tampouco sem ela poderá mudar. Quando alguém muito avançado tem a pretensão de dizer que as escolas estão falidas, o sistema não está acabado e a educação parece que não tem credibilidade, eu ouso discordar sim. Porque vivo nisso, vivo disso e acredito nisso, e se não acreditasse, trabalharia em outra coisa, porque é impossível trabalhar no que não se acredita. Então eu reafirmo, eu acredito sim na educação. Ninguém propôs o fim da polícia porque existe bandido. Ninguém teve a coragem de propor o fim da medicina porque existe doença. Mas nós temos que propor, achamos alguns especialistas com capacidade de propor o fim da educação, porque a educação vai mal. Loucura. Repito as palavras do advogado pernambucano, que se tornou educador, o senhor Paulo Freire. Se o mundo com a educação não muda, tampouco sem ela poderá mudar. E dizia ainda o Freire, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Vamos construir homens melhores, mulheres melhores, seres humanos melhores, e nós teremos um mundo melhor. E a educação, com certeza, nos ajuda a construir esse mundo melhor. Eu gostaria, vereador Ernei, de me associar a Vossa Excelência no cumprimento aos responsáveis pelo Fórum da Educação, que nada tem de culpa com relação a um ou outro especialista que apareça com a cabeça um tanto quanto mais avançada. Mas gostaria de cumprimentar aqui a administração municipal, na pessoa do prefeito Maicon Lopes, do vice Cal Ribeiro, que anunciaram na abertura do fórum, e lá eu estava para testemunhar, que a partir dos próximos meses, muito embora esse projeto de lei ainda não esteja nessa casa,
mas que a partir dos próximos meses, os professores que não tiverem falta, receberão naquele mês um valor próximo, um pouco mais de R$100, que é aquela questão relativa à assiduidade, e que infelizmente não será, não atenderá de imediato a todos os funcionários, mas que com certeza aos poucos deverá se estender para outras categorias. Mas eu gostaria de pedir, em nome da educação, eu gostaria de pedir que já nesse momento fosse contemplado por esse projeto, que ainda não chegou nessa casa, dá tempo de mudar. Se vier para cá, nós não vamos poder pôr emenda, porque é relativo a gastos. Eu gostaria muito que ficasse isso muito claro. Essa casa não pode legislar sobre gastos do executivo. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito municipal, encarecidamente, à Secretaria da Educação, que esse projeto dos R$100 contemplassem as ADIs, as agentes de desenvolvimento infantil, que são elas que cuidam também dessas crianças. Não estou dizendo que só são elas, estou dizendo que elas também cuidam. Enquanto a professora trata do pedagógico, o cuidado, o banho, a troca de fralda, é feito por as ADIs. E elas têm um salário muito menor do que o dos professores. Então, não é possível que nós não contemplemos também essa categoria já de imediato, uma vez que elas estão intimamente ligadas ao fazer educativo. Então, fica aqui o meu pedido, em nome das ADIs, em nome da educação, em nome até, eu diria, de uma questão de justiça com relação às duas categorias, que se estenda também às ADIs. Se já iria se estender, melhor ainda. Mas pelo que eu entendi, não se estenderia às ADIs. Estou pedindo isso em nome da educação. E ainda para terminar, reforço mais uma vez a minha indicação que aqui fiz pela ocasião da passagem do dia do professor de educação física, que a prefeitura assuma o pagamento do CREF, que é relativo a estes profissionais. E que possivelmente também assuma de outros profissionais que são obrigados a pagarem licenças para trabalhar, tá? Mas, quando falo de modo especial do professor de educação física, porque eles estão amparados pela LDB. E a LDB nos dá direito, a nós professores, de lecionarmos apenas sendo graduados. Então, é uma situação inconcebível, nojenta, desse Conselho Regional de Educação Física, cobrar dos professores, desrespeitando a lei de educação de bases nacionais, a LDB, Lei de Educação de Base da Nação. Então, fica aí mais uma vez o meu pedido. Meus cumprimentos aos professores, minha indignação contra todo e qualquer um que disser que não acredita na educação, e mais uma vez a minha palavra. Eu creio sim, e o mundo há de melhorar, e a educação terá grande parcela nesta melhora. Vereador, só me permite uma colocação, com referência à sua solicitação, que está sendo a sua reivindicação ao prefeito municipal. Até por incrível que pareça, eu posso alegar que seria uma transmissão de pensamento. Eu não sei se aconteceu telepatia. Eu não sei se aconteceu com referência às ADIs, mas eu recebi uma ligação de uma dessas professoras pedindo, falou, Ernei, por favor, vê se não esquece das ADIs. E eu falei, tá bom, eu não sei se o projeto é de autoria, que se nós podemos fazer alguma emenda, mas eu vou fazer o seguinte. Emenda nós não poderemos. Falei, já vou fazer chegar ao conhecimento do prefeito e pedir para ele não esquecer para olhar com carinho. Então, vereador, fica a sua manifestação e a minha manifestação, exatamente, e a sua manifestação e a minha também, em congratulação à equipe da educação. Obrigado, vereador. Muito obrigado e vamos em frente com essa luta que é necessária. A palavra continua livre. Mais alguém que fazia uso da palavra? Passamos à ordem do dia, então. Na ordem do dia temos em mãos projeto de lei do Executivo 67/2015. Solicito, o projeto recebeu uma emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Solicito ao primeiro secretário vereador Ernei que proceda a leitura. É necessário que leia a justificativa? Vocês querem que leia? Vocês dispensam a leitura? Já foi lido na última sessão. Não, a emenda vai ser lida. Pode dispensar a justificativa?
Então, você lê a emenda, por favor. O vereador Edson está pedindo, pessoal, para entender o que vai votar. Então, faça a leitura da emenda como da justificativa. Vereador. Do projeto. É. Projeto de lei número 067/2015, na sua ementa, insere o profissional terapeuta ocupacional no âmbito do projeto Sala de Recursos instituído pela Lei Municipal número 2610, de 19 de fevereiro de 2015, e da outras providências. Aqui foi 2018, mas nessa emenda já está com correção, né, vereador? A emenda... A justificativa? Tá. Desculpa, vamos ler primeiro a justificativa, então, do projeto. Você está lendo o projeto. A emenda já resolve essa situação. Foi lida os pareceres das comissões? Foi. Não, foi pedido a... foi submetido à comissão de... Bom, a justificativa do projeto diz o seguinte: senhora vereadora presidente, encaminho anexo o projeto de lei número 067, de 1º de outubro de 2015, através do qual se propõe a apreciação a Vossa Excelência, os nobres pares, a inserção de um profissional terapeuta ocupacional no âmbito do projeto Sala de Recursos instituído pela Lei Municipal 2610, de 19 de fevereiro de 2008, além de promover outros ajustes pontuais. Com efeito, em conformidade com o diploma referido em seu artigo 2º, qualquer alteração ao anexo 1 deve ser submetida à aprovação pela Câmara Municipal de Viradouro como requisito de validade. O anexo 1 encerra efetivamente o projeto de todos os seus aspectos, especificamente no item 10. Cronograma de desembolso. Propõe-se na primeira tabela a criação do item material de consumo com custo anual de R$ 500, que passa a englobar os itens sulfite, cartolina colorida, cartucho preto e cartucho colorido. Na segunda tabela constante do item 10, cronograma de desembolso, que discrimina o quadro de pessoal necessário ao funcionamento do referido projeto, o corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação propõe o ajuste no valor de gratificação a ser paga aos profissionais que exerçam as atividades pertinentes ao projeto, atividades além da jornada. Ademais, requer a inserção de um profissional terapeuta ocupacional com a carga horária mensal de 25 horas para atendimento do público-alvo previsto. Justificam que há grande carência do trabalho desse profissional para promover o melhor e mais adequado atendimento aos alunos assistidos pelo projeto Sala de Recursos, tendo em vista a especialidade e especificidade da área de conhecimento e sua aplicação terapêutica aos alunos com necessidades educacionais especiais. Cumpre salientar que tal inserção e demais ajustes no teor do anexo 1 trará impacto suportável aos cofres públicos e que se torna desnecessária a criação de cargo para satisfazer a demanda, posto que a carga horária requerida é compatível com a designação de profissional do quadro de pessoal efetivo desta municipalidade. Isto posto, e acreditando que a medida trará benefícios consistentes no atendimento educacional dos alunos assistidos pelo projeto Sala de Recursos, encaminho o referido projeto de lei, submetendo a aprovação dos nobres da edilidade. Prefeitura Municipal de Viradouro, 1º de outubro de 2015, Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. A emenda modificativa da Comissão de Constituição... Oi? Eu acho que tem invertido aqui na fala. Tá? O parecer viria antes, está invertido aqui na fala. Os pareceres. Depois que a gente vai terminar.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador, quer que lê o parecer ou só a conclusão? Tá. Você quer que eu leia o parecer num total, então, vereador? Então, tá bom. Eu leio, depois o vereador faz. Só agradecendo aqui a presidente e pedindo as que na leitura do Ernei, uma vez que o formato final diferencinha aqui mínima, mas haverá. Então, o que está valendo é aquilo que ele for lendo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei do Executivo número 067/2015. O projeto de lei em questão trata da modificação do anexo 2 da Lei 2.610, de 19 de fevereiro de 2008, insere um terapeuta ocupacional no projeto de sala de recursos e redefine valores e gratificações para alguns desses profissionais, dentre outras providências. Em uma análise preliminar, foi dado parecer verbal favorável à tramitação do mesmo nesta Casa de Leis, por não se vislumbrar inconstitucionalidade, ilegalidade ou erro irreparável no que tange às leis das leis. Foi, naquela ocasião, apresentada também de forma verbal a emenda retificando os erros de redação do projeto em tela. No entanto, o nobre vereador Edson Luiz Franco levantou o seguinte questionamento: a gratificação deve ser criada por lei ou apenas por decreto do Executivo, de acordo com a Lei nº 2.778, de 2 de junho de 2009. Diante de tal questionamento, a propositura retornou à CCJR para averiguação do apontamento feito pelo parlamentar. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se debruçou sobre a questão e responde. Lei 2.778/2009, em seu artigo 1º, autoriza a concessão de gratificações no artigo seguinte, disciplina a autorização. Vejamos. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder gratificação no valor de 50% calculado sobre as referências salariais do cargo que ocupa o servidor municipal que executar serviços que lhes gerem encargos adicionais, como os prestados fora da sede e das atribuições ordinárias do cargo. Artigo 2º. As gratificações de que trata a presente lei somente poderão ser concedidas e revogadas mediante atos específicos do Poder Executivo. Percebam os senhores que a exigência da lei é que as concessões e revogações de gratificações se deem por atos específicos do Executivo. A definição de específico nos remete ao entendimento
de pertencente exclusivamente ao Executivo, próprio do referido poder. Deste fato, depreende-se que não é imprescindível a edição de uma lei para que o Executivo conceda ou revogue gratificação a servidores públicos. A Lei 2.778 lhe confere a possibilidade de fazê-lo sem submeter à aprovação do Legislativo. Resta-nos entender ser um projeto de lei desta natureza pode ou não ser considerado um ato específico do Executivo. Embora não esteja explícito no artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, a concessão de gratificação por sua natureza, abre parênteses, de geração de despesas e organização de pessoal, fecha parênteses, se enquadra dentre os temas, cujos projetos de leis que deles tratem devam ser de iniciativa exclusiva do Executivo. Portanto, a iniciativa é exclusiva, mas no caso da proposição do projeto de lei, o ato em sua globalidade não é exclusivo e, portanto, não se enquadra nas exigências da lei. Embora seja o Executivo que esteja abrindo mão de seu direito de fazer, sem passar pelo crivo da Câmara, a redação do artigo 2º da Lei nº 2.778, é taxativa quanto afirma: as gratificações de que trata a presente lei somente poderão ser concedidas e revogadas mediante atos específicos do Poder Executivo. Todavia, sabemos nós que esta lei não vem sendo devidamente cumprida nos atos desta Casa. Só para exemplificar, a Lei nº 3.230, de 20 de março de 2015, cria gratificações e foi votada nesta Casa sem observância da 2.778/2009. Trazemos o assunto à baila, não para justificar a continuidade da prática errônea, mas para que os dois poderes procurem solução para a questão na linha de pensamento da súmula 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesta mesma linha de pensamento, ensina Celso Bandeira de Mello: a prerrogativa poder dever da administração pública em anular seus próprios atos contaminados de nulidade não a exonera da responsabilidade civil pelos danos causados ao particular, evitando-se assim uma atuação incoerente, inconsequente e ilegal do administrador público e lesão ao terceiro de boa-fé, que por via reflexa beneficiou-se pelo ato eivado de vício. Vejam os senhores que o douto jurista trata a prerrogativa não apenas como possibilidade, abre parênteses, poder, fecha parênteses, mas também como obrigação, abre parênteses, dever, fecha parênteses. Assim sendo, o município tem obrigação de revisar todas editadas a partir de 2 de junho de 2009, que criaram gratificações. Ainda na esteira desse pensamento e de modo mais grave se revela a inobservância da Lei número 2.913, de 14 de dezembro de 2010, que determina que tais gratificações devam ser incorporadas à taxa de 25% ao ano, 25% ao ano. Conclusão. Mediante o que foi escrito acima, é recomendável de fato que se afaste a questão das gratificações do projeto de lei em tela e que se proceda conforme determina a Lei Geral de Gratificações do Município, Lei 2.778/2009. Assim sendo, o parecer da CCJR é pela tramitação do projeto na Casa com a emenda que o acompanha. Câmara Municipal de Viradouro, 19 de outubro de 2015, assinados pelo vereador Manuel Aparecido Brandão e Edson Luiz Maria Tavares. Continua a leitura dos pareceres. Ele não vai fazer a justificativa primeiro? Não, depois na hora da discussão. Agora se ele é a comissão de perguntas, comissão de examinar. Aí depois você vai sair. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei pela aprovação. Emenda modificativa ao projeto de lei número 067/2015, que dispõe sobre a correção e adequação da emenda do projeto de lei 067/2000, aqui está 2025, é 2015,
ao seu fim, bem como promove correções necessárias no corpo do texto e adequação do projeto de lei número 2778, de 2 de junho de 2009, no que tange a gratificações. Artigo 1º. Lê todo o projeto, vereador? A emenda? Já começamos, vamos ler então? Artigo 1º. Modifique-se a emenda do projeto de lei 067 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Modifique-se o anexo 2 da lei 2610, de 19 de fevereiro de 2008, mudando o cronograma de desembolso, inserindo um terapeuta ocupacional no projeto Sala de Recursos e da outras providências. Artigo 2º. Modifique-se o segundo quadro constante do artigo 1º do projeto de lei 067/2015 e suas observações, passando a figurar da seguinte forma. O quadro com pessoal e carga horária, 2 psicólogos, 25 horas mensais, 1 psicopedagogo, 25 horas mensais, 4 professores especialistas, 30 horas mensais, 1 terapeuta ocupacional, 25 horas mensais. Artigo 3º, acrescenta-se novo artigo que passa a ser o segundo e renumere-se o atual segundo que passa a ser o terceiro, tendo o novo artigo a seguinte redação. Artigo 2º. Os professores especialistas são funcionários do quadro do Magistério Público Municipal que desenvolverão suas atividades dentro da sua jornada pela qual são remunerados. Aos demais profissionais constantes do quadro acima, também pertencentes ao quadro do funcionalismo público municipal, será concedida gratificação nos termos do artigo 1º e 2º da Lei Municipal número 2778, de 2 de junho de 2009, por realizarem tais atividades, além de suas jornadas básicas. Câmara Municipal de Viradouro, 19 de setembro de 2015, assinados pelo vereador Manuel Brandão, presidente da comissão, e Edson Maria Luiz Tavares, vice-presidente. Justificativa. Senhora presidente e demais colegas, em reexame desta comissão, o teor do projeto 067/2015, realizado a pedido do nobre vereador Edson Luiz Franco, a CCJR conclui que o mesmo estava com a razão sobre a forma de concessão de gratificações a funcionários públicos deve ser feita por atos específicos do Poder Executivo. Mediante tal constatação, foram feitos os ajustes necessários. Além disso, há no projeto inicial alguns erros de digitação e sua ementa não estava devidamente adequada. Esses problemas também foram reparados pela presente emenda. Câmara Municipal de Viradouro, 19 de setembro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Eu não sei se houve erro aqui, Lucas, mas os projetos estão falando 2025, depois faça a correção aqui, tá? Está 2025 aqui, vereador. Estão acelerando um pouquinho. Obrigado, vereador. Eu aproveito para justificar a ausência do vereador Ailton, que está com problemas de saúde, estava internado, não veio à sessão hoje. Coloco a emenda em discussão, a emenda está em discussão. Com a palavra, vereador Manuel. O que está acontecendo? Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, peço a atenção dos senhores para essa questão da emenda. E peço encarecidamente também a atenção das meninas que aí estão e que são diretamente interessadas no assunto, tanto para a emenda, quanto para a justificativa que farei da mesma, e ainda para aquilo que proponho como solução para que a gente saia desse impasse. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Lucas, por favor, tá no HDMI. Eu pus o HDMI, o outro já não deu certo. HDMI, por favor.
Então eu gostaria, em primeiro lugar, de mostrar para todos os senhores, as pessoas aqui presentes, o conteúdo da emenda, que está indo agora para a tela. Está difícil hoje. Até que, enfim, aí está o conteúdo da emenda, que eu gostaria de chamar a atenção de todos. Sobre o que dispõe essa emenda. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção que nós temos um projeto que a ementa, o enunciado do projeto não está muito de acordo com aquilo que deveria ser. Então, primeiro, está se mudando isso. Segundo, nós temos um projeto que, como todos os senhores já puderam ver, na resposta ao questionamento do vereador Edson, contraria uma lei que nós temos nessa casa. Então não adianta a gente querer empurrar com a barriga, tapar o sol com a peneira, fazer a coisa de qualquer jeito na Câmara Municipal para resolver a situação que não é aqui que se resolve. Então é necessário, primeiro, que o Executivo faça a parte de responsabilidade dele e o Legislativo fará a sua parte de responsabilidade. Agora, o que eu não posso é dar um parecer que não seja com base na lei. Se alguma coisa que estiver fora daquilo que a lei municipal me manda fazer, eu admito ser questionado ou qualquer outra coisa da natureza. Agora, se eu fizer conforme a lei, então eu não posso ser, o portador não merece pancada. Eu não posso ser cobrado ou questionado por cumprir a lei que está no município. Agora, se vossas excelências, qualquer um de vossas excelências, ou qualquer pessoa, terceiro, me provar o contrário, que eu não esteja no compromisso da lei, eu mudo meu parecer. Do contrário, eu deixo meu parecer. Então, primeiro, dispõe sobre a correção e adequação da emenda do PL 067/2015, que também está 2025, ao seu fim, bem como promove as correções necessárias no corpo do texto, adequação do PL, a lei número 2778, de 2 de junho de 2009, no que tange as gratificações. Então, veja, essa emenda não vem apenas por causa da lei que foi questionada pelo vereador Edson. Quem esteve nessa casa é testemunha de que na sessão passada, este que vos fala veio a essa tribuna e apresentou uma emenda verbal, porque não dava tempo de escrevê-la, corrigindo os erros que tinha no projeto de lei que veio do Executivo. Aqui eu estive. Quem está aqui lembra, e quem não lembrar, verifica no YouTube. Eu vim aqui e fiz uma emenda. Essa emenda retificava o que veio de errado de digitação da Prefeitura Municipal e deixava dentro do bojo da lei a criação da gratificação. Então agora vem uma emenda, vereadores, eu quero a atenção dos senhores nisso, por favor. Vem uma emenda que, além de corrigir os erros gramaticais e de digitação vindos da Prefeitura, corrige a legalidade da lei, que tal qual está proposta é ilegal, sim, perante a lei 2778, isso já foi demonstrado. Mas os senhores vereadores, todos, têm a prerrogativa de fazer a subemenda. Né? O que é a subemenda? Para o pessoal que está aqui. Os demais vereadores têm o direito de pôr uma emenda na minha emenda, tirando parte do que a minha emenda diz. Se vossas excelências discordarem do parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloquem uma emenda, retornando o quadro das gratificações, uma subemenda, retomando o quadro das gratificações para o que estava no projeto inicial da Prefeitura. Só que eu vos aviso, estará votando contra uma lei do município. Estaremos fazendo uma lei ilegal que vai a qualquer momento cair. Se os senhores quiserem caminhar por esse caminho, eu aceito. Eu não tenho problema nenhum que se proponha uma subemenda na minha emenda. Agora, a emenda toda não pode sair. Porque se a emenda toda sair, nós vamos ficar com a escrita de 2018, nós vamos ficar com a escrita
de uma ementa que não pertence àquela lei. Então, o que os senhores podem fazer, eu estou mostrando o caminho, mas estou alertando que é errado, é colocar uma subemenda na minha emenda, retornando a questão das gratificações e assumindo que essa Câmara vai fazer contra aquilo que determina a Lei 2778. Então, veja só, os senhores, as modificações. Artigo 1º, o que é que eu proponho que modifique? Modifique-se a ementa. Eu vou ler para os senhores como veio da Prefeitura. Está dizendo assim, ó. Insere o profissional terapeuta ocupacional no âmbito da sala de recursos, instituído pela Lei 2.610, de 19 de fevereiro de 2018. A lei que criou a sala de recursos é de 2008, não é de 2018. E outra coisa, não, o principal assunto desta lei não é a inserção do TO. O principal assunto dessa lei é a modificação do anexo 2. E dentro dessa modificação, insere o TO. Então eu proponho que se escreva da seguinte maneira. Modifica-se o anexo 2º da Lei 2.610, de 19 de fevereiro de 2008, mudando o cronograma de desembolso, inserindo um terapeuta ocupacional no projeto de sala de recursos e dá outras providências. Creio que assim esteja mais adequado para falar da lei. Segundo, eu peço, é aqui, senhores, que se quiserem colocar uma subemenda, se coloca. Coloca-se uma subemenda supressiva ao artigo 2º e suprime o que eu pus e volta o que estava. Muito embora, reafirmo, considero correto assim. Artigo 2º. Modifique-se o 2º quadro constante do artigo 1º do PL 067/2015 e suas observações, passando a figurar da seguinte forma. Prestem atenção, senhores. Aqui nós temos 2 psicólogos. Esse é o quadro que estava lá. Eu copiei e colei aqui em forma de foto e recortei desta área, não sei se dá para os senhores verem, onde o cursor está movimentando aqui, ó. Nesta área estava falando da gratificação. Eu tirei a gratificação porque a lei me mostra que não pode ser feito por aqui. Mas se quiserem retornar, retornem. É só fazer uma subemenda. Repito. Então, estou deixando aqui, ó, 2 psicólogos, 25 horas mensais, 1 psicopedagogo, 25 horas mensais, 4 professores, 30 horas mensais, e um terapeuta ocupacional, 25 horas mensais. Não falo da gratificação. Ah, cortou nossa gratificação? Não, pelo amor de Deus. Só estamos pedindo que a gratificação seja feita no executivo, como a lei pede que faça. Não adianta o executivo agora vir me dizer, porque não é que é assim que é assado. Vamos fazer diferente, vamos dar... Não, o jeitinho não, vamos fazer do jeito certo. E tem mais. Fica a minha proposta, eu gostaria que constasse de ata o que vou falar agora. Fica a minha proposta que a gente acabe com essas manobras de governos antigos e ultrapassados de querer dar uma condição salarial digna, com as emendinhas daqui, outra de lá, dando gratificação daqui, uma coisa de lá. Vamos parar com isso. Vamos melhorar o salário base das pessoas para que elas ganhem dignamente e que a gente não precise estar fazendo esse tipo de malabarismo cerebral para poder garantir um salário digno. Então, esse é o meu recado. E o recado para o salário digno, não vou dizer nem digno, mas possível. Eu não sei se diria digno, eu diria possível. É um salário que se aproxime daquilo que os professores recebem. Não é possível que se continue pagando R$5 por hora, R$6 por hora. Se o professor hoje recebe R$10,30, se nós chegarmos a R$10 o salário destes profissionais, chegarmos a R$10 a hora no salário base e pagarmos as 25 horas, eu fiz o cálculo com 20, e pagarmos 20 horas extras, dá um salário, meninos, maior do que vocês irão receber se aquela proposta de igualar tudo for feita. Dá um salário R$3 maior. Eu vou exibir isso aqui para vocês verem. Aqui, por favor. Vejam. Se o valor da hora-aula, da hora de vocês, passar a R$10,25, que não é um valor exorbitante, é um valor necessário que se pague, a R$10,25, vocês trabalham 100 horas por mês, vocês teriam um salário base de R$1.025, teriam mais 20 horas que eu coloquei aqui
20 horas extras no valor de 75% da sua hora base, porque não existe pagar hora extra num valor diferente do que você recebe. Se alguém puder no mundo me provar isso, venha a essa tribuna. Eu gostaria de ouvi-lo. Então vejamos. Passaria a ter mais 20 horas, vocês falaram em 25, porque multiplica por 5 semanas. Eu multipliquei por 4, porque eu entendo que as horas extras não se pagam na base das 5, mas na base do que realmente foi feito. Então vocês teriam 20 horas mensais. O valor da hora extra passaria a ser R$ 17,93, que é o 75% do valor de R$ 10,25 que eu pus da hora anterior. O salário extra de vocês seriam R$ 358,75. Vocês podem estar dizendo, é menor que o 400 proposto pelo executivo, mas o salário base de vocês não chega a 1.025 na proposta anterior. Então, depois de somar tudo isso, vocês teriam um salário de R$ 1.383,75, que se não for o digno, é o possível. E penso eu. Então, como neste caso, quem resolve é o executivo, eu não posso obrigá-la a nada. Mas faça aqui a minha proposta, que façamos, primeiro, vocês hoje não possuem uma referência básica de salário. É impossível uma categorias profissionais sem referência de salário. Vocês precisam de uma referência. Minha sugestão é que se faça uma referência para abrigar todas vocês. E na hora de fazer essa referência, eleve-se o valor básico da hora trabalhada a no mínimo R$ 10,25, para que vocês tenham esse valor que teriam com essa gratificação, essa coisa que não dá para entender como é que é feito. A gente vai fazendo as coisas à torta e à direito, sem respeitar as outras leis que existem. Depois tem 1000 questionamentos para tudo que é lado. Então vamos parar com isso, vamos pagar aquilo que é possível. Eu acredito que é possível, não é uma coisa exorbitante, ninguém está aqui querendo alejar o executivo de forma nenhuma. O meu artigo, desculpem, não é meu, o artigo que eu propus para o terceiro é o seguinte, é que lá na lei que veio da prefeitura, acrescente-se um novo artigo. Porque se vocês estiverem aí com a lei, vocês vão ver que a lei traz aqui um quadro, e depois do quadro uns asteriscos, um monte de observaçõezinhas. Espera lá, texto legislativo não tem asterisco, explicando aqui e ali. Me desculpa. A lei 95/98, lei complementar federal 95/98, que é chamada de lei das leis, não orienta a fazer isso. É um asterisco, 2 asteriscos, 3 asteriscos, um risquinho, um traço, uma bola. Não, pelo amor de Deus. Então vamos fazer a coisa direito. O artigo 2º, na minha proposta, seria esse. Os professores especialistas são funcionários do quadro de magistério público municipal, que desenvolverão suas atividades dentro de sua jornada, pela qual são remunerados. Aos demais profissionais, constante do quadro acima, também pertencente ao quadro de funcionalismo público municipal, será concedida gratificação nos termos do artigo 1º e 2º da Lei Municipal 2.778, de 2 de junho de 2009, por realizarem atividades além de suas jornadas básicas. Eu até faria aqui uma subemenda, nesse momento, na minha própria emenda. E deixaria neste artigo somente até o número 2009. Ou seja, aqui se está propondo e garantindo a vontade desse legislativo, não estou falando desse legislador, estou falando desse legislativo, de que esses profissionais que estão além de sua jornada básica, que eles recebam gratificação. Agora, por que eu estou pedindo uma subemenda aqui, ó, essa parte que eu vou pôr em vermelho, eu gostaria que fosse retirada. E explico por quê. Porque quando eu falo aqui, por realizarem tais atividades além de suas jornadas básicas, eu não estou tratando de gratificação. Aí eu estou tratando de horas extras. Entendeu? Então, para não confundir, eu tiraria isso e deixaria só conforme a Lei Municipal 2.778, de 2 de junho de 2009. E por fim, não tem mais nada, desculpe, por fim não tem mais. Então, aqui eu gostaria de alertar os nobres vereadores 2 questões. Primeiro, o que eu estou propondo em nome da Comissão de Justiça e Redação, vereador
Ailton, que hoje não está presente por motivo de saúde, ou melhor, por motivo de doença. Se fosse motivo de saúde, não justificava. Por motivo de doença. O vereador Tiguera, que aqui está. O que nós estamos propondo não é lei. O que nós não somos o dono da verdade. Se os demais vereadores entenderem que querem pôr uma subemenda na nossa emenda, tranquilo. Agora, eu entendo que essa forma é a forma justa. Não voto em subemendas. Além dessa que eu estou propondo. Entendeu? Agora, se acharem que assim deve, assim se faça. Não vejo nessa emenda e na votação subsequente do projeto nenhum empecilho para que depois se continue a lutar por aquilo que as senhoras aqui falaram para nós. Agora, eu gostaria de alertá-las para a seguinte condição. O que nós ouvimos de vocês, e se não for isso, a gente pede que pare a sessão e que se fale o contrário. Mas o que eu ouvi, e me parece que os outros também, porque foi o que nós assinamos na nossa indicação conjunta, é que a conversa com o prefeito não terminou num acordo pacífico, está tudo certo, é assim que deve ser feito. Ainda existem coisas a serem discutidas, ainda existe a questão que vocês gostariam da equiparação. Se eu ouvi errado, retiro o que eu disse. Mas, até o momento, o que eu ouvi foi isso. Foi isso que eu ouvi, foi isso que eu traduzi, esta é a minha posição. Me posiciono dessa forma porque a lei citada pelo vereador Edson me mostrou que realmente era assim. Muito embora, vereador, eu até falei para Vossa Excelência na entrada nesta casa hoje. Nós já votamos outras leis aqui, sem reparar para essa. E eu votei porque não me lembrava dela. Não me lembrava porque eu também não tive aqui a época, mas foge da mente. Entendeu? Então, nós votamos outras contra esta lei. Mas nada justifica que se cometer um erro anterior sem conhecimento, tomando conhecimento, continue a cometê-lo. Isso eu não vou fazer. Tá? Então, senhores vereadores, eu acho, na minha opinião, que deveria passar a emenda, deveria passar o projeto, as 30 horas passam a ser 25, de tal maneira que a gente não perde o que já adquiriu, que é essa diminuição de 5 horas. A questão, se é hora extra ou se é gratificação, me desculpe, é problema do Executivo, o Executivo resolva, mas o melhor caminho para o Executivo seria parar com essa coisa da gratificação, de uma coisa de outra, que tem hora que pende para o nebuloso, porque não dá para entender. Adequa-se o valor da hora, valor básico da hora. E aí todo mundo passa a receber o mesmo que receberia com esse tal de 400 que deveria de gratificação, vereador Gilmar. E aí a prefeitura tem mais ou menos o mesmo gasto, pelas minhas contas ainda sem fechar, não chega a R$2.000 o impacto financeiro para ajeitar a situação de todo o pessoal. Era isso que eu tinha a esclarecer, fico à disposição para responder quaisquer perguntas que venham de vossas excelências ou mesmo da plateia sobre o assunto. Muito obrigado. A emenda, palavra vereador Lindóia. Continua a discussão. Boa noite a todos. Para não ficar cumprimentando todo mundo, para não estender o horário. Eu só vim à tribuna, tendo em vista que o nosso colega Manuel repetiu várias vezes para que os vereadores fizessem uma subemenda. Então, eu quero deixar claro, não deu a impressão do quê? Que nós estamos aqui à mercê. E não é bem isso. Acontece que a emenda que ele apresentou pela Comissão de Redação e Justiça foi protocolada hoje. Nós recebemos ela agora à noite na nossa mesa. Então, fica inviável de você tentar verificar algo para pesquisar. Agora, eu acho, e concordo plenamente, em rumo grau, que o salário é irrisório. Veja que o salário federal é 788, está quase que o salário federal. O piso estadual é 905, não da categoria de vocês. Eu acho que não tem que discutir horas. Tem que discutir o piso da categoria. O piso da categoria de fisioterapeuta é 1.600 e qualquer coisa. Porque em vários outros cargos aqui, os salários são fixados nessa situação. Então, são poucos funcionários, é questão de analisar para poder verificar essa viabilidade, que eu acho que não traria grande impacto no orçamento
mesmo mensal quanto anual. Eu acho que teria que pensar nessa situação. É o piso da categoria para ser reivindicado aos funcionários. Então, era essa questão que eu queria estar dizendo aqui para o pessoal. Obrigado. Mais alguém? Eu recebi uma mensagem aqui do secretário de Negócios Jurídicos, que ele diz o seguinte, que os servidores que atualmente recebem a gratificação por causa da sala de recursos vão ter que parar de receber por conta da emenda, porque a Lei 2778 não permite dar gratificação para os servidores que integram a sala de recursos. O Executivo não pode dar gratificação aos que integram a sala de recursos sem que a Câmara autorize. A emenda continua em discussão, mais alguém? Então, coloco... Você queria falar, vereador? É questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que nós teremos que colocar aqui primeiro a subemenda, que ele sugeriu verbal ali, para suprimir aquele final do artigo 2º. Eu acho que ali resolveria de forma bastante razoável a questão. Não quer usar a tribuna, vereador, por causa de quem está em casa assistindo? Pessoal, o vereador Lindóia, ao usar aqui, ele justificou algo que é verdade. Que a emenda ele só recebeu agora à noite. Eu protocolei na manhã de hoje. Não tinha como Vossa Excelência receber antes. Mas a minha preocupação de dizer várias vezes é porque havia corrido aqui principalmente na mesa, a seguinte condição, a possibilidade de tirar a emenda. Então, tirando a emenda total, nós voltamos com os erros que estão lá, não só de legalidade, mas com os erros de escrita. Por isso que eu fiz essa observação, mas de forma nenhuma cobrando de alguém, muito menos de Vossa Excelência. Obrigado. Fabiano, deixa eu... Por Edson. Senhora presidente, caros companheiros, eu gostaria de dizer aqui que a emenda do vereador Manuel Brandão, ela vem de acordo com o que eu imaginava na sessão anterior, que eu solicitei que remetesse à Comissão de Justiça e Redação. Então, eu acho que ali sim, você cumpre uma lei municipal que trata de forma geral da concessão de gratificação. E não tem fundamento também o que o secretário dos Negócios Jurídicos estabeleceu aqui. A lei que ele está se referindo é anterior a essa de 2009. Então, eu gostaria de dizer aos nobres vereadores assim, que essa emenda apresentada pelo vereador Manuel Brandão e a subemenda suprimindo a parte final do artigo 2º, que eu acho que é razoável para não confundir a hora extra com a gratificação. Não, tratou de forma genérica, eu quero dizer. A subemenda, então, continua em discussão. Mais alguém? Então, vou colocar a subemenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Com uma abstenção. Ausência. Um voto contrário e 5 favoráveis. Então, aprovou a subemenda. Agora a emenda. Agora eu coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Um voto contrário, um ausente e 5 favoráveis. A emenda
Ficou aprovado. Coloco o projeto em votação. Em discussão, desculpa. Vereador Manuel. Na manhã de hoje, senhora presidente e demais colegas, conversei com o secretário jurídico, dos negócios jurídicos, por telefone, na sala do Lucas, por mais de 1 hora. Aliás, do telefone da própria presidente. Na hora que nós conversamos, a concordância daquele momento, que deveria ter sido gravado, era de que, olha, dependendo de como seja a situação, se eu tiver que dar um parecer pela comissão pela Secretaria dos Negócios Jurídicos, eu terei que dar um parecer contrário, porque me parece que não está fazendo serviço extraordinário, mas o mesmo serviço, e que, portanto, eu tenho que ser técnico. Agora, eu tenho que não ser técnico, eu tenho que dar parecer pela Comissão de Justiça e Redação, mas não é técnico. Que justiça que é essa? Que não cumpre aquilo que está na lei. Então, eu também tenho que ser técnico. Eu também tenho que ser técnico. Agora, eu gostaria de, com muito pesar, que eu tive que dizer agora, que afirmar que as meninas vão deixar de receber a sua gratificação, porque o Manuel pôs uma emenda, é politicagem, é vergonhoso. Mando a pergunta agora de volta, já que nós estamos em link geral. Fica a pergunta, o prefeito também não tem o poder de mudar o salário base? Agora ele depende do Manuel, eu proibi ele de dar aumento para alguém? Vamos trabalhar com a verdade, não vamos trabalhar de olho na próxima eleição, não. Não vamos trabalhar com a urna debaixo do braço, que aqui não tem moleque. Que não tem moleque, eu não vou admitir esse tipo de palhaçada. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é brincadeira. Agora, muito me admira, mais uma vez, me desculpem os senhores vereadores que votaram contra ou que se ausentaram. Por que vossas excelências não puseram, então, a subemenda que eu falei tantas vezes, vossas excelências tinham direito de pôr? Não achavam errado o nosso posicionamento? Então fizesse diferente. E eu não faço a diferença me esquivando. Eu não faço a diferença deixando de votar ou votando contrário. Eu faço a diferença modificando o que eu acho que está errado. Então, agora, querer se fazer todo um complô, dizer, não vai receber por causa do Manuel Brandão, não. Então, já que o Manuel Brandão está mandando tanto, assume o que eu estou pedindo na tribuna, muda o valor da hora para 10,25. Muda o valor da hora para 10,25, e se o salário ficar menor do que eu ficaria na forma que está com essas 1000 coisas aí acessórias, eu pago a diferença. Pelo amor de Deus. Vamos parar com esse tipo de coisa. Então, o projeto, senhoras que aqui estão presentes, me desculpem, muito me desculpem, mas gostaria muito que vocês analisassem, com todo o cuidado do mundo, o tipo de fala que está sendo feito para cá. O tipo de fala que está sendo plantado dentro desta casa. Quando a gente não quer assumir a nossa própria responsabilidade, porque é duro assumir a responsabilidade. Falar o que eu estou falando aqui hoje, assumir o que eu escrevi e está escrito, e fica gravado lá, tem que saber e ter consciência do que está falando e ter coragem de fazer o que está fazendo. Agora, vamos assumir o que a gente tem que assumir. A grande verdade é o seguinte, quando eu ponho o valor da hora, do salário base do funcionário, naquilo que ele merece receber, eu não tenho ele na minha mão, porque qualquer coisa eu tiro a tua gratificação, mas o teu salário base não. Então vamos parar com esse tipo de brincadeirinha, porque não dá para brincar de rato e gato entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Assuma a sua responsabilidade, dê o aumento no valor da hora e não precisará nem mesmo a gratificação. Se eu fosse contra a gratificação das senhoras, eu não teria colocado na emenda o que vocês acabaram de ver, que esses profissionais receberão gratificação. Agora, o valor quem tem que estipular é o Executivo. Sinto muito e gostaria muito que esse tipo de coisa não se repetisse. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ernei. Eu solicitei o uso da palavra para justificar o meu voto aqui, até porque foi mencionado, e eu respeito as colocações do vereador Manuel Brandão, e até quero parabenizá-lo quando ele fez um quadro comparativo, elevando o salário de todas as profissionais, perfeito, maravilhoso, e eu quero dizer a cada um de vocês, profissionais que estão aqui, reivindicando pelo salário de vocês, as primeiras que vêm nesta casa para fazer isso, e eu acho que é um direito que vocês têm, mas eu também tenho que justificar que nós temos que olhar para todo o quadro de funcionário da Prefeitura Municipal. A questão de nível salarial, eu acho que nós temos que olhar para todos os profissionais. Nós não podemos olhar só para uma classe. Então, eu quero dizer que vocês deram os primeiros passos. Quem sabe outros profissionais da área do setor público vêm aqui e façam a mesma coisa. Não quero discutir a questão de a Prefeitura estar em condições ou não. Agora, o que eu quero justificar o meu voto, o porquê que eu votei contrário, que gerou uma dúvida no que diz respeito à emenda do vereador Manuel, da comissão. Não é do vereador Manuel, é da comissão, não é, vereador? Da comissão. Então, o que ocorre é o seguinte, quando nós, antes de iniciarmos a reunião, estávamos conversando com as profissionais, e eu ouvi de uma delas dizendo o seguinte, por que o Manuel não tira a emenda para votar o projeto? Quer dizer, gerou-se uma dúvida. Depois, o Departamento Jurídico da Prefeitura, através do Dr. Jefferson, fez várias colocações e, dentre elas, colocou dizendo o seguinte, que, passando a emenda, os profissionais param de receber. Então, na dúvida, eu preferi não votar. E amanhã ou depois, eu tenho certeza que é mais um caso que vai para o Ministério Público, pelo que eu estou vendo, de saber o que é o certo ou o errado. As informações que eu tenho é que veio no celular da Fabiana, em que os profissionais irão parar de receber essa gratificação. Então, está justificado o meu voto e eu espero que o meu voto seja respeitado. Obrigado. Mais alguém? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 75 de 2015. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ernei, que faça a leitura da emenda, bem como justificativo e pareceres. Tá mesmo, vereador. Obrigado. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o pedido de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A urgência foi aprovada por unanimidade. Agora passo ao secretário que proceda. Projeto de lei do Executivo número 075/2015, que dispõe sobre a retificação do valor da taxa de expediente constante do anexo 1 da Lei Municipal número 3.275/2015. Peço aos nobres colegas se há necessidade da leitura do projeto ou só da justificativa. Só o projeto, é mais curto. É um artigo só. Só um artigo? Então vamos lá. Só tem um artigo, puxa vida. Então vamos ler o projeto, né? Não há necessidade? Não há necessidade? Eu fiz uma solicitação, fica a critério dos vereadores, eu só tenho. São dois artigos na realidade, né? O outro revoga, né? Entra em vigor.
Então vamos lá. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora presidente, senhoras vereadoras, dirijo-me Vossa Excelência na qualidade de prefeito municipal de Vereador, Estado de São Paulo, para apresentar o projeto de lei que dispõe sobre a retificação do valor de taxa de expediente constante no anexo 1 da Lei Municipal número 3.275/2015, que foi apresentado por erro de digitação com o valor de R$ 2,09 centavos, sem o reajuste de 11,50%, conforme determina a taxa, o texto da lei. O valor de R$ 2,09 era o valor que até o momento da promulgação da Lei 3.275/2015 vinha sendo praticado, portanto, ao aplicar o percentual de 11,50%, determinado pela legislação em questão, temos o valor de 2,33%, sendo este o correto. Segue a planilha, como foi apresentado, o valor de 2,09 pelo projeto de lei número 058/2015, que originou a lei número 3.275/2015, que como planilha, bem como a planilha, com atualização de 11,50, abre parênteses, R$ 2,33. Assim sendo, encaminhamos a presente matéria, a qual esperamos que seja votada em regime de urgência especial na próxima sessão a ser realizada nesta Câmara Municipal, para que a legislação a ser aplicada esteja em perfeita ordem. Prefeitura Municipal de Viradouro, 15 de outubro de 2015, Prefeito Municipal Maicon Lopes Fernandes. Os pareceres que acompanham o projeto, parecer da Comissão de Justiça e Redação, peço ao vereador só a conclusão. Conclusão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é favorável à tramitação do projeto de lei 075/2015 nesta Casa de Leis, sem qualquer restrição. Câmara Municipal de Viradouro, 19 de outubro de 2015, Manuel Aparecido Brandão, presidente, Edson Maria Luiz Tavares, está sem assinatura, ok, e a ausência do vereador Ailton. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei do Executivo 76 de 2015. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o regime. Pode falar, vereador. Alô? Eu gostaria que os colegas pegassem o projeto em mãos, que vejam a situação. Está pedindo uma abertura de um crédito especial no valor de R$ 1.408.491,86. Está na primeira página. Aí você adentra o projeto, ele vem lá, obras e instalações, R$ 1.408. Corresponde certinho com o valor. Aí você vai no convênio, na cláusula terceira, do valor e dos recursos. Ele entra com R$ 1.546.449,62. Não bastasse isso, se ainda levar em consideração, ali está R$ 1.408. À frente, você veja, sendo R$ 1.405.863, também diverge do outro valor. Acrescido de 10% de R$ 140.586. Eu pergunto, qual é o correto? Qual o valor da obra? E lá na frente tem uma planilha. Nós temos uma planilha, bem lá no final, que ela traz o valor de R$ 1.408 também. Na página, não dá para, página 10 de 10, do convênio que veio da secretaria. Então eu fiquei na dúvida, nós vamos aprovar o regime de urgência, aí você não tem jeito de fazer questionamento com relação ao projeto, e aí?
Eu acho que é sobre o valor de 1.408.000. Eu vou suspender por 5 minutos, aí busco a informação uma correta ligadinha. e volto com o projeto. Pelo menos a gente já volta mais tranquilo para evitar amanhã de qualquer problema, porque na situação que está aqui tem 3 valores divergentes. E o projeto não pode ser pedido vista. Obrigado. Certo, vamos suspender por 5 minutos, a gente já levanta as dúvidas aqui, porque aí a hora que colocar o regime de urgência em votação, depois não tem como a gente... Está suspenso por 5 minutos. Deixa o Manuel, vem fazer a colocação.
Então, reabrindo a sessão, conforme em comum acordo aqui, eu estou retirando o projeto, vamos levantar essas dúvidas e a gente já convoca para quarta-feira uma extraordinária, às 8 horas. Passamos, esse é o 76, né? O 7. Passamos ao projeto de lei do Executivo 77 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres, justificativo. Projeto de lei do Executivo número 077/2015, que altera a carga horária dos cargos efetivos de psicopedagoga e fisioterapeuta. Justificativa? Justificativas. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para apresentar o projeto de lei que visa alterar a carga horária de 30 horas para 25 horas semanais dos cargos que fazem parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Viradouro, quais sejam psicopedagogo e fisioterapeuta. Salientamos que esta administração municipal tem observado a necessidade de majoração nos valores das referências salariais destes profissionais, todavia, devido à crise econômica instalada no país, que atinge de forma considerável o nosso município, optamos em melhorar a remuneração com a redução da jornada de trabalho, pois, após análise da Secretaria de Saúde, a redução não trará prejuízo no atendimento à população. Salientamos que desde o momento do envio do projeto de lei número 068/2005, que trata da mesma matéria e que fora solicitada a retirada, se pretendia a redução da carga horária de forma agora proposta, ou seja, de 30 para 25 horas, porém, por lapso na comunicação entre setores da municipalidade, o projeto número 068/2015 foi enviado com texto reduzindo a carga horária de 30 para 20 horas. Assim sendo, não havendo prejuízo em relação ao interesse público e com o intuito de promover a motivação dos profissionais em momento, submetemos a matéria à apreciação dos nobres edis para a votação da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal. Viradouro, 15 de outubro de 2015, Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Não, o parecer das comissões. Desculpa. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Peço permissão para ler a conclusão, vereador. Conclusão. Mediante o exposto acima, declino o meu voto favorável à tramitação do projeto de lei 077/2015, que nesta Casa de Lei, solicitando que em meu autógrafo se faça alteração apontada no relatório acima. Conclusão. A CCLJ, seguindo o voto do relator, é favorável à tramitação do projeto de lei número 077/2015, nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Viradouro, 19 de outubro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, presidente, vereador Edson Luiz Maria Tavares, vice-presidente, e ausência do vereador Ailton Antônio Ferreira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Coloco o projeto em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Senhora presidente e demais vereadores, eu venho aqui apenas registrar, e que fique em ata, o fato de que nós conversamos com esses profissionais no final da sessão anterior e que a busca dos mesmos é por uma carga horária de 20 horas, que preenche um período, de tal maneira que lhe sobre integralmente o outro período para poder prestar serviços de maneira particular em seus consultórios ou a outras entidades ou municipalidades. Esta luta continua. Nós continuamos pedindo ao Executivo Municipal que mande novo projeto, diminuindo mais 5 horas, para que elas fiquem com 20 horas, e gostaria de deixar claro que, mediante o regimento interno desta casa, é possível sim mandar um outro projeto esse ano, porque ele não está sendo rejeitado, só não pode mandar projeto do mesmo assunto que for rejeitado na casa. Se precisar isso ser demonstrado na tela, a gente demonstra. Então, se alguém disser, do alto do seu poderio mandatário ou intelectual, que não pode vir para essa casa porque já votou
às 25, agora não pode votar às 20, eu antecipo. É mentira. Põe em maiúsculo que fui eu que disse. Se alguém disser que não pode mais, porque agora votou, não pode no mesmo ano ter um novo projeto do mesmo assunto, é mentira. Não pode quando este projeto for rejeitado nesta casa. Mas não está sendo rejeitado. Portanto, cuidado com os blefes. Vamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado, com as falsas filosofias. Se chama sofismos. Quando a pessoa enfeita tanto uma inverdade que ela parece a todos verdade. Então, tomem cuidado com os sofismos por aí. Então, eu faço hoje a declaração do meu voto favorável às 25, sob o ensinamento de um filósofo analfabeto, que se chamava Antônio Brandão e que era meu avô, que dizia: nunca se solta um passarinho que está na mão por causa de dois que estão voando. Portanto, é melhor votarmos agora para baixar para as 25, do que depois dizer, não vai votar mais nem para 25, vai ficar em 30 por causa do Manuel Brandão. Muito obrigado. Mais alguém? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 78 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como da justificativa e pareceres. Por favor, vereador. Desculpa, tem pedido de urgência. Não vi agora. O projeto possui regime pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vereador Manuel, é favorável ao regime de urgência do projeto? Tá bom. Foi aprovado por unanimidade. Vereador. Projeto de lei do Executivo, número 078/2015, que dispõe sobre a autorização de transferência de subvenção social ao Lar Central Nossa Senhora Aparecida, obra unida à Sociedade São Vicente de Paula, CNPJ 72938-915/1000, ao contrário, 18. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a Vossa Excelência os demais edis e projeto de lei número 078/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio ao Lar Central Nossa Senhora Aparecida, obra unida à Sociedade São Vicente de Paula, CNPJ, que foi lida agora há pouco, o valor de R$ 7.215,84, destinado às despesas de custeio da entidade, mais especificamente com recursos humanos e materiais de consumo. Assim sendo, pelo reconhecimento público em relações aos trabalhos realizados por esta importante entidade do município, encaminhamos a presente matéria, para a qual solicitamos a honrosa apreciação e o costumeiro apoio dessa atual colenda da Casa de Leis, em regime de urgência especial, para que possamos efetuar o repasse financeiro à entidade o mais rápido possível. Prefeitura Municipal de Vereador, 15 de outubro de 2015, Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua conclusão, seguindo o voto do relator da CCJR, é favorável à tramitação do projeto de lei nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Vereadores, 19 de outubro de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, Edson Maria Luiz Tavares, assinado pelos dois, e ausência do vereador Ailton. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior Gibran, vereador Jurimar, vereador Ernei, pela aprovação. Projeto em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Prezados senhores, como só foi lida a conclusão do projeto, eu venho à tribuna para ler uma outra parte, pedindo vossas permissões, porque eu já alertei uma certa vez nessa tribuna e vou alertar novamente. Os projetos vêm para a gente votar subvenções para determinadas entidades, mas não vem um plano de trabalho da entidade.
Nós não estamos aqui duvidando da entidade. Não é isso, pessoal. Eu não estou duvidando, não sou maluco, jamais, de duvidar do trabalho do asilo. É um trabalho necessário, profícuo, sincero, confio plenamente no trabalho e na diretoria do asilo. Mas não dá para brincar de ficar na Câmara Municipal fazendo leis. Eu não posso brincar de ficar. Os senhores vão de convir comigo que se a gente autoriza aqui uma verba para uma determinada entidade, tem que ter um plano de trabalho. É necessário que tenha, no mínimo, a proposta inicial da entidade dizendo, vamos precisar para fazer isso, isso e aquilo outro. Nós não temos ajuda de custeio, tal. Mas o artigo 2º vem dizendo, a prefeitura firmará convênio. Em que termos? Nós não conhecemos o convênio. Então, portanto, eu já falei aqui uma vez que eu gostaria que essas coisas viessem juntas. E mais uma vez estou falando, mas não estou dando parecer contrário. Os senhores viram que está favorável. Adianto meu voto favorável pela relevância do trabalho do asilo, pela sinceridade dos seus diretores. Mas continuo dizendo, o projeto vem para cá vazio. Não tem o que a gente julgar ou deixar de julgar. Vai chegar um momento em que chegará uma outra entidade que a gente pouco conheça, nós não vamos saber exatamente o que ela faz. E aí nós vamos aprovar, na esteira da aprovação geral, do olho fechado? Eu lamento dizer. E gostaria de informar, e o secretário de Negócios Jurídicos também já foi informado disso, com certeza vai estudar. Existe uma instrução normativa número 1/97 da Secretaria do Tesouro Nacional, que diz o seguinte, no seu parágrafo 1º, no seu capítulo, no seu artigo 1º, inciso 8º, ela diz assim, ó, subvenção social é a transferência que independe de lei específica. É a transferência de recursos que independe de lei específica a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio. A Secretaria do Tesouro Nacional, aqui, pelo menos para mim, parece dizer que não precisa uma lei específica. A Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal dá conta de que a primeira exigência do Tribunal de Contas é justamente essa lei. Então, eu não estou aqui, de forma nenhuma, dizendo que é pesado votar nessas leis. Votamos com o maior prazer do mundo. Só estou dizendo que parece que nós estamos dando um tiro de canhão num mosquitinho. Se você, para matar disse hoje o Flávio para me explicar sobre isso. Gostei da analogia. Se você pode matar um gato com um chumbinho, para que dar um tiro de canhão no gato? Mas se você dá um tiro de canhão e a finalidade for matar o gato está morto. Então veja, de fato, se dá para fazer sem a lei, quanto mais com a lei. Tá? Que venha a lei, mas venha completa, traz aí uma justificativa, traz também para nós um plano de trabalho que vai ser feito daqui. Tá? Muito obrigado, diante do meu voto favorável. Essa reivindicação será encaminhada à prefeitura, viu, vereador? Mais alguém? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O vereador Gilimar teve um problema, uma urgência que precisou se retirar, mas deixou avisado que o voto dele é favorável. Então, o projeto fica aprovado por unanimidade. Passamos agora a palavra livre para explicações pessoais. A palavra está livre. Consta como ausente, então. Mas fica aprovado. Não, ele não se absteu, ele precisou sair. Ele não se absteu. Sem ele precisou sair. Com a palavra, vereador Edson. Senhora presidente, eu gostaria aqui de apenas fazer um pequeno comentário a respeito da concessão daquela assiduidade aos professores. Eu acho que é muito importante esse reconhecimento.
E também, lógico, os ADIs estão trabalhando ali diuturnamente a respeito disso. E, mais ainda, eu já fui abordado por vários funcionários que não fazem parte nem do professorado nem do ADI, que diz que existe uma promessa nesse sentido de concessão de R$100. Eu não sei se a presidente está a par disso. Porque, segundo vários funcionários me abordaram, diz que o prefeito assumiu o compromisso de recompor aqueles R$100 de assiduidade que foi tirado lá no passado e que, segundo me informaram. Então eu acho que é justo, não tem a menor dúvida, que alcance os professores, os ADI, se possível, todos os funcionários do município, porque todos, infelizmente, ganham muito mal. Mais alguém? Vocês vão, algum de vocês? Não. Com a palavra, vereador Manuel. O Lucas vai exibir a lei 2778, porque até agora, e vai demorar muito, engolir que o pessoal vai perder sua gratificação por causa da emenda do Manuel. Aí é um negócio sem... Não, eu quero a lei 2778, não parecer. A lei de... Não, essa daí? Desculpa, perdão. Pessoal, lei 2778 está ali. Volta lá. Isso, aí, por favor. O que é essa lei? Essa 2913. Do que ela trata? Vamos ver? Dispõe sobre a incorporação, não. Mas já que está aí, deixa eu aproveitar. Já que nós estamos aqui num negócio que empurra para lá, empurra para cá, vamos falar umas verdades necessárias. Dá uma olhada nessa lei, ó. 2913. Dispõe que a incorporação da gratificação concedida, deve ser, pela lei municipal 2778 e dá outras providências correlatas. Pode seguir, por favor, Lucas, artigo 1º. Olha só. Artigo 1º. É difícil de ler daqui. Com fulcro no parágrafo 2º do artigo 49 da lei municipal, não sei das quantas, fica autorizada a incorporação de gratificação ao vencimento do servidor que pertencente que apercebe nos termos da lei municipal 2778. Agora deu certo. O Lindói me deu uma sugestão, o Ernei me deu um papel e faltou um óculos. É o seguinte, parágrafo único. A gratificação prevista neste artigo incorpora-se ao vencimento do servidor e integra o provimento de aposentadoria na proporção de 1/5 por ano do exercício que o mesmo estiver, fazendo jus à gratificação até o limite dos 5/5. Então fica alerta aí, já que o pessoal vai perder por culpa minha, lembrem-se que vocês têm o direito de incorporar. E busquem na justiça, se for necessário, o direito de vocês. Assim como farei, se for necessário, caso se corte a gratificação alheia por questões políticas. Farei, se for necessário, a busca do Poder Judiciário para que a gente reveja aquilo que é direito alheio e não se faça esse tipo de coisa. Então, a lei está em vigor. A lei está em vigor, é a 2913 que dá direito de incorporar. Eu não concordo com a incorporação e não tenho medo de falar as minhas opiniões. Eu não sou homem de mudar de opinião por isso ou por aquilo. O que eu tenho de opinião, eu falo. Eu acho que a pessoa deve receber uma certa gratificação enquanto faz o serviço extra que justifica a gratificação. Eu tenho esse pensamento. Mas a lei está acima do meu pensamento. A lei diz que pode. Eu não sei por que acabou caindo nessa, viu, Lucas? Mas tá bom. Agora põe a 2778, por favor, que eu já termino minha justificativa. Município de Viradouro, Estado de São Paulo, Lei 2778, de 2 de junho de 2009. Vamos lembrar que aquela gratificação que ameaçaram tirar dos outros, que diz que a culpa é minha, foi criada em 2008. Essa lei aqui não existia ainda.
Então, depois dela, eu não posso fazer diferente dela. É vergonhoso querer forçar que se faça diferente dela. Vamos lá, artigo 1º. Fica o executivo municipal autorizado a conceder gratificação o executivo, não é o legislativo, o executivo municipal, a conceder gratificação de até 50%, calculado sobre a referência salarial do cargo que ocupa o servidor municipal que executar serviços que lhes gerem encargos adicionais, como os prestados fora da sede ou das atribuições ordinárias do seu cargo. Então, está aí as condições para se conceder as chamadas gratificações. Querer que nós criemos uma nova forma, manda um projeto de lá, para a gente analisar. Pode mandar um projeto. Eu até propus, a Bruna estava próximo, não sei se deu para ouvir, mas no telefone Viva Voz, eu propus agora à noite para o senhor secretário de Negócios Jurídicos, a quem tenho profunda admiração pelo seu saber e pelo modo de conduta que sempre se portou. E lamento que hoje nossas ideias tenham sido tão divergentes, quando sempre esteve tão próximas, mesmo quando com outras pessoas tenha sido divergente. Então veja, quando ele falava ao telefone, no telefone do Ernei, agora há pouco, no Viva Voz, eu falei para ele, então vamos mudar a lei 2778, põe lá mais uma cláusula. Ali não tem duas previsões, que eu não sei se são exemplificativas ou taxativas, que está dizendo, em que condições pode conceder? Na condição de que a pessoa trabalhe fora do seu local de trabalho ou fora de suas atribuições. Aí disse o secretário jurídico, mas faz uma lei aí e diz aí que nós vamos conceder porque o trabalho é muito difícil, porque trabalhar na sala de recurso é diferente. Põe ali. Põe lá, manda uma emenda para pôr ali, eu vou aceitar a emenda. Já dou meu voto antecipado. Manda uma emenda para pôr ali. Então não vem dizer que os outros estão tirando as coisas. Não, eu dei 1000 caminhos. E o caminho principal é, para de emendazinha, de ajeitação daqui e de lá, e melhora o salário base. São 10 pessoas. Concordo com o vereador Ernei, que tem que melhorar para outros. Tem. Claro, mas no momento quem veio, quem reivindicou, quem brigou foram essas pessoas. E elas merecem esse respeito, que os outros aprendam a buscar o caminho das pedras também. Ninguém consegue as coisas gratuitamente. Né? Nós tivemos aqui, qual que é a nossa defesa? Nós temos orgulho de dizer, todos nós que estamos aqui, os que aqui não estão, que esta composição da Câmara brigou até o último momento para que todos os anos tivesse pelo menos a reposição salarial. Fomos nós que brigamos também. Foi querer do prefeito? Foi, claro que foi. Se ele não quiser, esquece, nós não vamos poder. Mas foi querer nosso também. Agora querer dizer, fulano vai fazer isso para atrapalhar o pessoal, não vem me dizer isso. Então vamos lá. Artigo 2º é aqui que eu gostaria, Perla, Bruna, da atenção de vocês. Infelizmente, as outras meninas já se retiraram. Provavelmente com a lição dessa noite, que lhe foi passada, a impressão que o Manuel Brandão acabou de atrapalhar sua vida funcional. É triste, mas pela verdade eu acho que o homem tem que viver por ela. Artigo 2º. As gratificações de que trata a presente lei, somente, olha a palavra está lá, somente poderão ser concedidas e revogadas. Então, se revogar, são eles que estão revogando. Porque aqui está escrito, só vai ser concedida ou revogada mediante atos específicos do prefeito. Então, se ele revogar, revogue, assine e assuma. Não vem dizer que foi o Manuel Brandão, que o Manuel Brandão nem pode criar e nem pode revogar. Então, foi com base no artigo 2º que eu fiz. Então, minha consciência vai tranquila. Embora o meu coração não esteja tranquilo. Muito obrigado. Alguém? Pessoal, eu vou pedir desculpa aos nobres colegas e o pessoal. Eu estou aqui
um sentimento, e eu sei que a maior parte das pessoas que está aqui também está da mesma forma. É que difícil, e eu queria fazer um pedido muito especial, completamente fora dos projetos que foram aprovados aqui hoje. No assunto não diz respeito, mas eu gostaria de pedir encarecidamente que cada um de vocês que ao sair aqui desta sessão ordinária de hoje, tem uma funcionária da Prefeitura Municipal que está com a filha na UTI operando. Segundo as informações agora, parece que a Fabiana falou que a menina está... Tem a informação que eles estão fazendo uma cirurgia para a retirada do baço da menina agora para ver se eu queria pedir encarecidamente que nós colocássemos o nome da menina em oração e pedir a Deus que dê tudo certo. Eu tenho a Ana Paula como se fosse uma filha minha e eu estou aqui muito triste com toda essa situação, mas eu tenho certeza que Deus está no comando e vai dar toda a recuperação que ela precisa. Muito obrigado. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberto mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença.